Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Espaço Pedagógico com o professor Paulo Araújo e vamos hoje dar continuidade à nossa semana de revisão para a prova em BH. A você que está aqui comigo mais uma vez nessa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo, é uma satisfação ter você aqui comigo para aprender. Quem é que esteve ontem aqui com o professor no Espaço Pedagógico e está aqui novamente? Dá um salve aí no chat. É muito bom poder contar com essa participação e com a presença de todos vocês. Para você que precisa de uma abordagem pontual, de uma abordagem necessária e relevante para fazer a prova, aqui o Espaço Pedagógico é o lugar. Então, você que está aqui, já aproveite também para deixar o seu like adiantado aqui no nosso canal, nesta aula, porque o conteúdo aqui é garantido. Tenha certeza de que você hoje irá aprender. E aproveito também a oportunidade para deixar o convite para que você possa também contribuir com o meu trabalho aqui no Espaço Pedagógico. Eu sugiro, eu deixo aqui como uma sugestão, e seria um pecado pedagógico, um crime pedagógico você não fazer isso. Eu sugiro que você compartilhe esse nosso conteúdo com um amigo, com uma pessoa que também está estudando para o concurso público. Compartilhe com uma pessoa que precisa ter acesso a este conhecimento. Compartilhar, eu sempre tenho dito, galera, de que compartilhar não vai tirar a vaga de ninguém. Então compartilhe o nosso conteúdo e compartilhando também é uma forma que você pode utilizar para contribuir com o nosso trabalho aqui no Espaço Pedagógico, um trabalho que é feito com o objetivo de democratizar o conhecimento e de fazer com que outras pessoas também possam alcançar o tão sonhado cargo efetivo no serviço público. Gente, vamos lá então? Hoje vamos abordar LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aqui está o nosso cronograma. Ontem nós abordamos a avaliação escolar, foi um sucesso a nossa aula, muito conteúdo, e hoje não será diferente. Amanhã vamos abordar tecnologias da informação e comunicação, logo mais alfabetização e letramento, planejamento escolar e dia 19 o nosso aulão de véspera. Aí sobre o nosso aulão de véspera, o nosso aulão de véspera ele é pago, tá? Para você que deseja participar do nosso aulão, você vai estar investindo aí R$ 29,90. Você vai enviar um Pix para esse número aqui e para esse mesmo número também você vai enviar o comprovante com o seu nome completo e com o seu e-mail. No aulão nós vamos responder 30 questões de conhecimentos político-pedagógicos e são conhecimentos comuns aos cargos para professor em BH. Professor, vai disponibilizar a gravação? Gente, a gravação vai ser disponibilizada apenas para quem adquiriu o meu curso. Então, eu vou estar disponibilizando a gravação do aulão para a galera e para a comunidade exclusiva para BH que adquiriram o meu curso de simulados para concurso público, tá certo? Então, está aí o nosso aulão. Chame a gente no direct, o link está disponível aqui no chat, aqui fixado no chat, e você vai poder participar desse aulão. As aulas da semana de revisão, muita gente tem perguntado, eu faço questão de pontuar novamente, são aulas gratuitas, tá? Então, de segunda a sexta aqui no Espaço Pedagógico, gratuitamente você terá acesso a essas aulas de revisão e todas logo saindo do ar, tá certo? Se você não segue o Espaço Pedagógico no Instagram, Telegram e YouTube, aproveite para seguir. Siga o quanto antes e vamos lá estudar, porque o nosso foco é estuda que a vida muda. Gente, material disponível na descrição. Vamos lá então resolver a nossa primeira questão da noite. Para quem está chegando agora, não esqueça de pegar o material aí na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like em nossa transmissão. Sempre tenho dito, repito, o like aqui é adiantado porque o conteúdo está garantido para vocês. Vamos lá? LDB, gente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós temos a LDB como sendo um dos tópicos do seu edital. Em relação à LDB, quais são as pontuações que temos a fazer? É claro de que num concurso público não vai cair toda a legislação. Há pontos na lei que são mais cobrados em prova. E a depender do concurso para o qual você está prestando, normalmente as bancas tendem a cobrar tópicos da legislação mais alinhados ao seu cargo. Deste modo, nós temos aqui eu quero apresentar inicialmente alguns pontos, alguns tópicos da LDB que são mais cobrados em prova.
O artigo dos princípios é bastante cobrado, que é o artigo 3º. O próprio artigo 1º, que vai tratar do conceito do que é educação segundo o LDB, é bastante cobrado. As incumbências que são dadas aos estados, DF, municípios e à União, a partir do artigo 9, e mais adiante, artigo 12 e 13, que trata das incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos docentes, bastante cobrado. Artigo 14, que é o artigo da gestão democrática, despenca demais, é bom você dar uma olhada, tá bom? Os artigos que tratam de regras comuns para o ensino fundamental e o ensino médio, artigo 24, também muito cobrado. Os artigos que tratam de regras gerais para a educação básica e artigo 26 também, que vai tratar sobre os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, são bastante recorrentes em prova. Não estou dizendo que serão esses artigos que vão cair. Eu estou dizendo que, pela tradição, esses artigos são mais cobrados, né? Eles são bastante recorrentes em provas e as últimas provas em concursos no país como um todo mostram que esses artigos eles são os mais cobrados, tá bom? Mas é importante você se apropriar de toda a legislação. Esta aula aqui, ela vai trazer para você vai auxiliar você a ter um entendimento de alguns desses tópicos. Se você deseja aprofundar mais os seus conhecimentos sobre LDB, aqui no Espaço Pedagógico, de modo gratuito, tá bom? De modo gratuito, eu tenho aulas específicas de LDB para concursos, você pode acessar. Vamos lá responder a nossa primeira questão. Compartilhe o seu gabarito do chat, tá bom? Embora não estamos ao vivo, mas eu estou aqui no chat acompanhando, né, a resposta e o desenvolvimento da nossa live aqui. Vamos lá, galera. Primeira questão diz assim pra gente. Vamos lá. De acordo com o que disserta a Lei 9394 de 96, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, julgue os itens a seguir. Primeiro item. A LDB, ela reconhece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais. Por isso, a lei disserta expressamente que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A afirmativa está correta, né? Essa é a disposição afirmativa correta, essa é a disposição do artigo 1º e o parágrafo 2º. E sobre isso eu quero trazer uma consideração para vocês que muitos candidatos erram em prova. No artigo 1º, nós temos a definição do que a lei entende sobre o que é educação. Artigo 1º da lei, nós temos educação definindo o que é educação. A lei vai dizer lá que a educação abrange processos formativos. Então, para a LDB, a educação abrange processos formativos que ocorrem numa diversidade de espaços, sejam em espaços formais, como em espaços não formais, como em espaços informais. Para tanto, né, embora a legislação tenha o entendimento de que a educação abrange esses processos formativos amplos, a lei é clara em dizer que esta lei, que é a LDB, ela vai disciplinar a educação escolar. Então, a LDB, ela disciplina, ela traz regulamentações não para a educação que acontece no âmbito da família, não para a educação que acontece no âmbito dos movimentos sociais. Não, isso é o entendimento do que a lei entende como sendo educação. A educação que a lei estabelece diretrizes e bases é a educação formal, ou seja, a educação escolar. E essa educação escolar é formada por 2 níveis. Quais são os níveis da educação escolar? Educação básica e educação superior. E essa educação escolar, formada pela educação básica, formada pela educação superior, segundo disposição expressa no artigo 1º, parágrafo 2º, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Portanto, a afirmativa 1 está correta. Vamos ler a afirmativa 2. Vamos lá? Ler a afirmativa 2. Vamos lá? Diz assim a afirmativa 2. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 6 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sendo educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade. Temos aqui 2 erros na questão. O primeiro erro está em afirmar que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 6 aos 17 anos de idade.
nós sabemos que com a mudança na redação da lei, a educação básica obrigatória e gratuita, né? A educação básica é obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade, dos 4 aos 17 anos de idade, ou seja, inicia na pré-escola, que é uma das fases da educação infantil, e encerra no ensino médio aos 17 anos de idade. Isto é, segundo disposição expressa no artigo 4º, inciso 1. Então, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E a educação infantil, ela é gratuita às crianças de até 5 anos, porque nós temos aí a educação infantil sendo formada por 2 fases, né? A educação infantil é formada pela creche, que vai de 0 a 3 anos, e a educação infantil é formada pela pré-escola, que é de 4 aos 5 anos. E a obrigatoriedade da educação básica inicia numa fase da educação infantil, que é na pré-escola aos 4 anos. Portanto, a afirmativa 2 é uma afirmativa incorreta. Vamos lá para a afirmativa 3? A afirmativa 3. O atendimento ao educando é previsto em todas as etapas da educação básica. Que etapa, gente? Educação infantil, fundamental e médio. Por meio de programas suplementares de material didático e alimentação. Transporte e assistência à saúde, olha só, não estão expressamente previstos na LDB, sendo deixados à lei ordinária. Afirmativa incorreta. O artigo 4º da LDB vai tratar do dever do Estado com a educação. Um desses deveres, né, está lá no artigo 4º, inciso 3, que é justamente o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Quais são esses programas suplementares? Material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, esses programas suplementares estão expressamente, né, na legislação. E a questão está errada por afirmar que transporte e assistência à saúde não está expressamente previsto na LDB. A afirmativa incorreta, porque o artigo 4º, inciso 3º, mostra expressamente que o poder público, que o Estado deve atender ao educando em todas as etapas da educação básica com esses programas suplementares. Quais são os programas? Material didático escolar, alimentação, transporte e assistência à saúde. Portanto, 3, errado. Vamos lá para a próxima afirmativa. 4. É garantida a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência da criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Nós temos na legislação a disposição sobre vaga em escola pública mais próxima da residência da criança. Justamente, a afirmativa está correta. Essa é a previsão do artigo 4º, inciso 10, que vai tratar de vaga em escola pública mais próxima da residência. E essa vaga em escola pública mais próxima vai ser para os estudantes que estão na etapa da educação infantil ou do ensino fundamental. A partir do dia que o estudante já tiver 4 anos de idade, o Estado aí tem o dever de garantir essa vaga mais próxima da residência. Olha para cá, gente. A lei diz mais próxima da residência da criança. A lei não diz que é ao lado, a lei não diz que é na mesma quadra, a lei não diz que é no mesmo bairro. A lei diz a mais próxima da residência. A lei não estabelece o que seria esse mais próximo. Portanto, está correto, tá bom? Então, já temos aqui como corretas a afirmativa 1, é correta. E nós temos aqui também a assertiva 4, também como correta. 5. É garantido acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não se concluíram na idade própria. Afirmativa correta, né? O inciso 4 vai tratar sobre esse acesso, né? Porém, olha só, vedado acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Afirmativa incorreta, porque não é vedado. Estes dois constituem como sendo dever do Estado. Está lá no artigo 4º, inciso 4 e 5. Portanto, este item aqui, ele é errado. Apenas a primeira parte é correta. Então, temos aqui como correto apenas o que se afirma em 1 e apenas o que se afirma em 4. Número 1, afirmativa correta, letra B. Número 2. Gente, como sugestão, ao passo em que nós estivermos respondendo a questão, vá colocando as anotações, né? Coloque as referências de por que está correta, por que está errado, para você poder revisar depois. Vai lá? Número 2.
A número 2 é uma questão tranquila, fácil de fazer, e ela pegou a literalidade da legislação. Vai lá? Vamos ler a questão 2. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino, olha só, ele será ministrado com base em alguns princípios. É importante pontuar que os princípios do ensino, eles não são facultativos, eles são obrigatórios. O ensino deverá, tá bom? Nós temos lá a previsão no artigo 3º da LDB. Nós temos os princípios do ensino. E aí a pergunta aqui é a seguinte: ele deverá ser ministrado com base em alguns. Então a lei vai exemplificar. A questão está trazendo aqui alguns exemplos de princípios do ensino. Então, ela não está sendo restritiva. Então, vamos lá, então, analisar. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Correto. É princípio. Nós temos essa disposição na legislação, conforme a ordem lá, no artigo 3º, inciso 1. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber? Correto. É princípio do ensino conforme disposição no artigo 3º, inciso 2. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Afirmativa correta também. Artigo 3º, inciso 3. Respeito à liberdade e apreço à tolerância? É princípio do ensino. Coexistência, ou seja, vai existir juntos, instituições públicas e privadas de ensino? Correto. E em relação às instituições privadas, nós sabemos que o ensino ele é livre à iniciativa privada. E segundo a legislação, nós temos lá a previsão no artigo 7º de que o ensino ele é livre à iniciativa privada, ele deve cumprir aí algumas regras, algumas condições. Para uma instituição, para abrir uma instituição privada, tem que atender algumas condições, segundo dispõe o artigo 7º. Quais são as condições? Essa instituição ela tem que cumprir as normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Essa instituição tem que se submeter a processos de autorização de funcionamento e de avaliação de qualidade pelo poder público. E também, para que o ensino seja livre à iniciativa privada, essa instituição que quer ser privada, ela tem que ter capacidade de autofinanciamento. Estas são disposições do artigo 7º, inciso 1 a 3 da legislação. E a coexistência de instituições públicas e privadas é um princípio do ensino. Está correto também. Vamos lá ler a próxima. Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais. Correto. E aqui vai uma pontuação. Esta gratuidade de que trata a lei é em estabelecimentos oficiais. Ou seja, nas instituições públicas o ensino é gratuito. Quando a lei diz estabelecimentos oficiais, refere-se aos estabelecimentos públicos. Nas instituições privadas, o ensino vai ser gratuito? Não é gratuito, tá bom? A gratuidade de que trata a lei é específica para o ensino público. Portanto, correto também. Próxima. Valorização do profissional da educação escolar? Afirmativa correta. Olha só, profissional da educação escolar. Tanto o profissional da educação básica quanto o profissional da educação superior. Por quê? Porque educação escolar é formada por educação básica e educação superior. E a lei diz profissional da educação. A lei não diz que é somente professor, tá bom? Portanto, 7 correto. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Também é um princípio do ensino. E lembrando que este princípio é exclusivo para a rede pública. Observe que a LDB ela traz uma pontuação sobre como será a gestão democrática e também pontua de que os sistemas de ensino vão trazer aí disposições em relação a essa gestão democrática do ensino público. Portanto, está correto também. Garantia de padrão de qualidade é princípio. Valorização da experiência extraescolar é princípio. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é princípio. Todos estes princípios estão no artigo 3º. Então, todos estão propostos no texto legal. Afirmativa correta. E aí alguém pode perguntar, mas professor, ficou faltando princípios. Aí eu vou voltar para o enunciado. O enunciado diz, olha só, com base em alguns princípios. Então, o enunciado foi exemplificativo. Mas aí é importante pontuar de que, segundo a LDB, nós não temos somente 11 princípios. Nós temos, segundo a LDB,
14 princípios do ensino. Nós temos mais 3 aí, olha só. Eu quero apresentar para vocês. Artigo 3º. Consideração com a diversidade étnico-racial é um princípio do ensino, que é recente, aí foi incluído em 2013. A garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida também é um princípio que foi incluído em 2018. E nós temos um que foi do ano passado, que é o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, ao todo, na LDB, nós temos 14 princípios do ensino. A questão aqui ela foi exemplificativa. Se ela fosse restritiva, ficaria errado, né? Então, todos os princípios que a questão veio trazendo, são princípios do ensino que estão dispostos no texto da legislação. Vamos lá para a questão de número 3, questão muito tranquila que vai tratar para a gente sobre a estrutura, né, da educação. Vamos lá? Segundo a LDB, nós podemos afirmar o quê? Primeiro, a educação básica, ela inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio? Correto. Essas são as etapas da educação básica. Então, 1 está correto. 2. Educação básica diz respeito apenas ao ensino fundamental de 9 anos? Incorreto. Na educação básica, nós temos aí 3 etapas que são essas que apresentou na afirmativa 1. Portanto, 2 é errado. 3. A educação superior é um dos níveis de formação da educação escolar. Correto. A educação escolar é formada por 2 níveis. Qual é o primeiro nível? Educação básica, que tem as suas etapas. E o segundo nível é educação superior. Portanto, 3, a afirmativa também correta. 4. A educação básica inclui apenas educação infantil e ensino fundamental de 9 anos. Incorreto, porque faltou aqui o ensino médio. Não é apenas essas 2 etapas. Desta forma, são corretos o que se afirma em 1 e em 3. Letra B é a afirmativa correta. Vamos lá para a questão 4 do nosso simulado, uma questão que também vai tratar para a gente de princípios do ensino. Até aqui, galera, conseguem compreender? Estão conseguindo compreender a exposição? Como é que está aí a compreensão? Está tudo ok? Pô, vamos prosseguir? Vamos lá prosseguir? Estão acertando? Vamos lá, gente, para a próxima questão, questão de número 4 do nosso simulado. Questão 4 vai tratar também sobre os princípios do ensino. Vamos lá. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, olha para cá, não é um dos princípios a administração do ensino. Então, o que não é princípio do ensino? Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência da escola é princípio. Além do poder público garantir o acesso, tem que garantir também condições de permanência. Correto. Inciso 1 do artigo 3º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Correto. É princípio. Artigo 3º, inciso 2. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A afirmativa correta é princípio do ensino, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 5. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Correto é princípio do ensino, artigo 3º, inciso 7. Próxima, valorização uníssona da experiência intraescolar. Isso não é princípio do ensino. Não é valorização única da experiência intraescolar. É valorização da experiência extraescolar como princípio do ensino, conforme dispõe artigo 3º, inciso 10. Portanto, letra E é a afirmativa errada, porque essa não se constitui um dos princípios do ensino. Vamos lá para a questão de número 5. Questão que diz assim para nós: sobre os dizeres da atual Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei número 9394 de 96 da Educação Nacional, assinale a alternativa correta. Sobre o que diz a LDB. A LDB, ela indica a possibilidade de avanço nos estudos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A lei indica isso? Correto, a lei indica. Onde está isso? Artigo 24, inciso 5, que vai tratar dos critérios para verificação do rendimento escolar. Artigo 24, inciso 5b, está correta a afirmação. Vamos ler a demais. Certifica
que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos uma avaliação classificatória? Errado. Um currículo rígido? Errado. E métodos baseados na exposição oral, de modo a qualificar o processo de ensino dos educandos com deficiência? Esta não é uma disposição da LDB. Letra C. Assegura terminalidade específica? Assegura. Agora vamos continuar a questão. Assegura a terminalidade específica aqueles que atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental devido às suas deficiências e sequelas para o aprendizado? Olha o que diz a legislação, artigo 59. A lei vai assegurar aos educandos, com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, olha só, terminalidade específica. Mas essa terminalidade não vai ser para aqueles que atingiram o nível exigido. Se a pessoa atingiu o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, não vai precisar da terminalidade específica. A terminalidade específica é justamente um recurso que vai ser utilizado para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências. Então, portanto, está errado por afirmar que a terminalidade específica vai ser para aqueles que atingiram. Não. A terminalidade específica vai ser justamente para aqueles que não conseguiram, que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Letra D, portanto, letra C, errado, conforme disposição do artigo 59, inciso 2. Letra D. Garante a desaceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. Afirmativa incorreta. Ela garante não a desaceleração, mas garante a aceleração de estudos. O artigo 59, inciso 2, no finalzinho, pontua para a gente. Olha, a aceleração é para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, os superdotados podem aí acelerar os estudos, Então, a afirmativa D incorreta. A afirmativa correta é a letra A, onde vai tratar sobre os critérios de verificação do rendimento escolar, disposição do artigo 24, inciso 5b. Vamos lá para a questão de número 6 do nosso simulado. Questão também bastante tranquila. Questão 6 diz assim para nós: conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o currículo da educação infantil deve ter base nacional comum, respeitando uma parte diversificada. Artigo 26 trata sobre isso. Assinale a alternativa correta dentro desse contexto. Qual contexto? De que o currículo da educação infantil deve ter essa base nacional comum e essa base nacional comum respeitando uma parte diversificada. Aí vamos entender aí, sobre esse contexto dessa parte diversificada, o que diz a LDB? A proposta pedagógica com conhecimento próprio em várias áreas, afirmativa incorreta. A prática de atividades dos componentes curriculares, obrigatórios curriculares, afirmativa incorreta. Isso não diz respeito a essa parte diversificada. As características regionais e locais da sociedade, cultura e economia, afirmativa correta. Artigo 26, onde pontua que não só os currículos da educação infantil, como também os currículos do ensino fundamental, do ensino médio, terão aí uma base nacional comum que vai ser complementada por uma parte diversificada. E essa parte diversificada vai levar em conta as características regionais, locais da cultura e da economia. Tá certo? Portanto, letra C é a afirmativa correta, conforme disposição do artigo 26 da LDB. Vamos ler as demais. Sobre essa questão do currículo, da base nacional comum e da parte diversificada, está dentro desse contexto o sistema generalista de formação da criança, incorreto, e as competências de flexibilização do processo educativo, afirmativa incorreta. Em relação à parte diversificada, esta é a disposição da legislação, artigo 26 da LDB. Vamos agora para a questão de número 7 do nosso simulado, já estamos encerrando a nossa exposição. Vamos lá? Há poucas décadas, a educação infantil não era reconhecida como nível de ensino, tampouco se tinha a dimensão de importância dessa etapa formativa ao educando. Atualmente, a educação infantil concebe-se como a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A esse respeito, vamos assinalar afirmativas, vamos analisar as afirmativas. Primeira afirmativa: a educação infantil é oferecida em creches, ok, ou entidades equivalentes, ok, para crianças de até 3 anos de idade, correto. Creche de 0 a 3. Esta é a disposição do artigo 30, inciso 1º, correto. 2. A educação infantil é ofertada em pré-escola, ok, para as crianças de 4 a 5 anos de idade, afirmativa correta. Esta é a disposição do artigo 30, inciso 2. 3. Prevê carga horária mínima anual de 600 horas? Incorreto. A carga horária mínima para educação infantil, segundo o artigo 31, inciso 2, é de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de trabalho educacional. A afirmativa está incorreta, porque afirma que é 600 horas. Artigo 31, inciso 2, diz que a carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuídas aí por um mínimo de 200 dias letivos. 4. Dispõe de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial, verdade, e de 8 horas para a jornada integral para o atendimento à criança. Segundo a LDB, essa jornada integral vai ser de 7 horas. Onde está isso? Artigo 31, inciso 3º, tá bom? Inciso 3, portanto, errado. Exige o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar sob a frequência mínima de 60% do total de horas. Afirmativa correta. Esta é uma disposição do artigo 31, o inciso 4. E sobre isso, então vamos aqui logo julgar. Nós temos como corretas a afirmativa 1, 2, 1, 2 e 5. Então, letra C é a correta. Agora, gente, faz uma pausa aí e olha aqui para o professor. Nós temos na educação infantil a previsão de um controle mínimo de frequência. A lei exige um mínimo de frequência na educação infantil, mas cuidado. Qual é o percentual mínimo que a lei exige? O percentual é de 60%, mínimo de 60%. Mas cuidado, não é toda educação infantil que exige o mínimo de 60% de frequência. Não é. Esse mínimo de frequência que é exigido de 60% é apenas, tá bom? Na instituição de educação pré-escolar. Ou seja, na pré-escola exige-se um mínimo de 60% de frequência. Então, na creche, não tem essa exigência do mínimo de frequência. E outro ponto que você tem que saber, tem que revisar, tem que colocar na cabeça. Na educação infantil, o mínimo de frequência exigido não condiciona a aprovação ou a reprovação. Diferente do ensino fundamental e do ensino médio, onde, lá no ensino fundamental e ensino médio, exige um percentual mínimo de 75% do total de horas, e esse mínimo de frequência no ensino fundamental e no ensino médio condiciona a aprovação ou reprovação. Na educação infantil, não. Na educação infantil, não. E na educação infantil, o mínimo que é exigido é de 60%, mas para a pré-escola, tá bom? Então, está correto aqui o que se afirma em 1, o que se afirma em 2 e o que se afirma em 4. Vamos agora para a nossa próxima questão, última questão da noite do nosso simulado de revisão para a Prefeitura de BH. LDB LDB cai em qualquer concurso e aqui eu estou trazendo os tópicos principais que giram em torno do tema, tá bom? Vai lá, questão 8 para a gente finalizar, vamos ler. De acordo com o artigo 26, que despenca demais em prova, inclusive eu recordo como se fosse hoje, galera, no nosso aulão que nós fizemos para contagem em Minas Gerais. Nós trabalhamos o artigo 26 e na questão do artigo 26, no aulão que fizemos para contagem em Minas Gerais, teve dúvidas, né, em relação às disposições do artigo 26. E eu recordo que no aulão de contagem eu falei, gente, eu vou parar aqui agora e vou explicar direitinho, parte por parte, vou pegar a literalidade do artigo 26 da LDB para vocês. Porque eu tô sentindo que vai cair na prova. E não é que caiu na prova de contagem disposições do artigo 26,
Então, o artigo 26, normalmente, ele é muito cobrado em provas. Não estou dizendo que ele vai cair, tá? Estou dizendo que tem muitas possibilidades de cair. Então, vamos lá. E por que o artigo 26? Porque o artigo 26 vai tratar dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Inclusive, aqui eu tenho uma aula específica falando somente sobre o artigo 26. Eu aqui tenho no canal uma aula em que eu esmiuço, tá? Eu detalho passo a passo do artigo 26 da LDB. Vamos então julgar aqui a questão de número 8, galera. Vamos lá. Questão 8 diz assim para nós. De acordo com o artigo 26 da LDB, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum. E essa base nacional comum vai ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a parte a ser complementada refere-se ao conteúdo curricular oficial determinado pelo município. Afirmativa correta. Alguém pode pensar aí, professor, está errado. A questão diz que essa parte complementar, né, que essa parte diversificada que vai ser complementada aí e que vai complementar a base nacional comum, ela vai ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar e não por determinação do município. Gente, olha para cá. A lei de fato diz de que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, devem ter essa base comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. A questão disso aqui, determinada pelo município. Gente, o município é quem? É o sistema de ensino, portanto, está correto, tá bom? E essa parte diversificada levará em conta aí as características regionais, locais da sociedade, da cultura e da economia e dos educandos. Portanto, A1 é correto. Vamos lá. O complemento curricular é denominado por parte diversificada do currículo e nela contemplam-se características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. A afirmativa correta é a disposição específica do artigo 26 da LDB. 3. Os currículos a que se refere o caput da lei, que é o artigo 26, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. A afirmativa correta é a disposição do artigo 26, parágrafo 1º. E aí eu sugiro que vocês leiam o artigo 26 e todos os seus parágrafos, porque no artigo 26 vai tratar de todas as especificidades quanto aos currículos das 3 etapas da educação básica. Dessa forma, é correto que se afirme em 1, é correto que se afirme em 2 e é correto que se afirma em 3. Letra C é a afirmativa correta. Encerramos aqui a nossa abordagem. Não deixe de seguir o Espaço Pedagógico no Telegram, no Instagram e no YouTube. Amanhã nós vamos abordar tecnologias da informação e comunicação e amanhã eu vou estar ao vivo com vocês, tá bom? E não se esqueça do nosso aulão de véspera, dia 19. Quem quer se inscrever, só chamar a gente aqui no direct, tá bom? Nesse link que está fixado aqui no chat. Vou ficando por aqui. Hoje não foi ao vivo porque eu estou em aula agora, às 8 horas, né, lá na Pedagogia da Aprovação com o professor Josemi. Então você que terminou aqui essa aula, vamos lá para a Pedagogia da Aprovação, o canal do professor Josemi, que lá eu vou abordar legislação educacional. Vou ficando por aqui. Foi um prazer contribuir com todos vocês neste processo preparatório. Estamos na semana de revisão e aqui no Espaço Pedagógico eu tenho um conteúdo pontual, eu tenho um conteúdo necessário e relevante para a sua aprovação. O nosso foco é estuda que a vida muda. E aqui, estudando comigo, você tem a oportunidade de mudar de vida. E quando eu falo mudar de vida, gente, não é ficar rico não, tá? Porque eu sei o quanto é importante esta estabilidade profissional, né? Eu sei como é bom você ter uma estabilidade profissional. Isso é bom, né? Isso deixa as coisas mais leves, né? E eu quero oportunizar a você essa possibilidade por intermédio do conteúdo que eu estou ministrando aqui gratuitamente para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima e bora lá para o canal Pedagogia da Aprovação com o professor Josemi, que eu já estou lá agora, ao vivo lá, ministrando Plano Nacional de Educação. Gente, vou ficando por aqui e até mais para vocês.